A nossa vida, os nossos diálogos, a nossa convivência é cheia de perguntas, né? Por exemplo, eu cheguei aqui e falei assim: quem vai no encontro de casais, né? Quem vem na escola dominical? Se a gente for olhar os nossos diálogos hoje em dia, são muito cheios de pontos de interrogação. Interessante que com Deus é a mesma coisa, né? A gente pergunta muito para Deus. A gente pergunta muito: por que, Deus? Eu estou passando por essa situação. Por que aconteceu isso? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Senhor, né? Mas o que acontece com o mundo que o Senhor criou? E eu gostaria de dizer que Deus também faz muitas perguntas para nós. E às vezes, a gente reclama que Deus não responde as perguntas que a gente faz para Ele. Mas será que nós respondemos as perguntas que Deus faz para nós? Quando Deus faz uma pergunta para você, será que você responde? É muito comum hoje em dia as pessoas usarem o termo: deixa cair no esquecimento, né? Deixa cair no esquecimento. Ele acaba esquecendo. Deus não esquece, não. Deus não esquece, não. E eu gostaria de ler um versículo da Bíblia, onde Deus faz uma pergunta para nós, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Achou aí? Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Onde é que estás? Senhor Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos prontos a responder as tuas questões nessa noite. Por isso que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, e que nós possamos realmente estar com as nossas mentes e corações abertos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Eu peço em nome de Jesus, amém. Depois de Deus criar um mundo maravilhoso, perfeito, onde não tinha dor, tristeza, angústia, sofrimento, nada de ruim, era um paraíso verdadeiro, o homem resolveu desobedecer e comeu do fruto proibido. Na verdade, Eva comeu e deu para o seu marido. Deus pega então e convocou quem, irmãos? Está escrito lá? Eva pegou o fruto, comeu, deu para o seu marido. Se você fosse olhar, Deus devia chamar quem para conversar? Mas Deus chamou quem? O homem. Aqui, ó. Mas o Senhor Deus convocou o homem. Porque nós homens, irmãos, respondemos pela nossa família. Nós homens respondemos pela nossa família. E ele perguntou para Adão: onde você está? Por quê? Adão tinha se escondido por ter feito a coisa errada. E hoje, muitas vezes, a gente faz a coisa errada e tenta esconder. Se você faz uma coisa errada, a tendência é querer fazer o quê, irmãos? Esconder. Já reparou ou não? Faz um negócio errado, tenta esconder de todo jeito, né? Tenta esconder, porque se não esconder, dá problema. Você fez o negócio errado, né? O rapaz saiu com uma outra moça que não é a namorada ou a esposa, qualquer coisa. Então a preocupação dele, ver se não ficou perfume, né? Se não ficou um fio de cabelo no meu paletó, né? Aquela preocupação, né? E se tiver uma marca, irmãos, ele chega e vai lá lavar e tenta camuflar, como que se escondendo a coisa, isso justificaria o erro. Não justifica. Não justifica. Adão pecou, e como Deus tinha o hábito de passear com ele todo dia à tarde no Éden,
Aquele dia Adão falou assim: hoje eu não vou no passeio não, hoje eu vou esconder. Entrou atrás da moita. Você acha que Deus não sabia que ele estava lá? Você acha que Deus não sabia que ele estava lá? Mas Deus chega e fala com a sua voz forte: Adão, onde você está? Onde você está? E hoje Deus está falando aos nossos corações: onde você está? Onde você está? Onde você estava quarta-feira que você não veio no culto de oração? Onde você estava hoje pela manhã que você não estava na escola bíblica dominical? Onde você tem andado? O que você tem feito? Eu te criei um dia com um propósito. Com um propósito. De me louvar, me adorar, de viver em santidade na minha presença, de ter comunhão contigo, de todo dia poder descer e aí participar da sua vida, conversar, trocar uma ideia. E onde você anda? Onde você anda? Onde você anda? O que você tem feito? Cadê você? Tenho sentido a tua falta. Cadê você? Deus está perguntando para que a gente possa responder e a gente possa ter a consciência, não porque Ele não sabe onde estamos, é lógico que Ele sabe, Ele é um Deus onipresente, e muitas vezes Ele fica triste com o nosso comportamento, porque além da gente fazer a coisa errada, a gente tenta justificar. Eu não fui porque eu não sabia, ou eu não estava afim, ou eu estava cansado, ou eu esqueci, ou eu perdi a hora, ou eu não sei o quê. A gente tenta justificar, em vez de assumir. Deus é tão maravilhoso que, há 2000 anos atrás, Ele veio aqui em pessoa, porque Ele sempre quis estar junto, e hoje o Espírito Santo dEle está presente aqui. Nós acabamos de cantar: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. E eu vou dizer uma coisa: você só vai sentir o sabor da doçura do Espírito Santo de Deus se Ele tiver comunhão com o seu Espírito. Senão, você não vai sentir nada. Deus está perguntando: cadê você? Cadê você? Onde você anda? Onde você anda? Será que você tem andado no lugar que eu gostaria que você andasse? Segunda pergunta que Deus fez para o homem, agora lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 9. Onde você anda, hein? Onde você anda? Às vezes o pastor vai perguntar e ainda leva umas bordoadas, né? Pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Eu tenho sim, irmãos, eu sou seu pastor. Eu sou o responsável pela sua alma. Eu me preocupo com você. Me preocupo. Então, quando o pastor pergunta: onde você anda? Não leve a mal, porque Deus está fazendo essa mesma pergunta, e às vezes Ele está usando o pastor para fazer essa pergunta. Aonde você tem andado? Mas lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz que ali entrou na caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Elias, essa pergunta foi feita para ele porque ele estava se escondendo. Um momento que ele passava insegurança e medo. Muitas vezes, a gente, com a vida perturbada que temos hoje em dia, porque é uma verdadeira guerra espiritual, a gente se sente inseguro, a gente se sente medo e a gente tenta se esconder nas cavernas da vida. Eu fui perguntar para uma pessoa uma vez: faz tempo que você não vem na igreja, onde você anda? Ele falou assim: pastor, eu estou na caverna. Lembra disso? Estou na caverna. Irmãos, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você tem feito? O que você tem feito da sua vida?
O que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito do seu dinheiro? O que você tem feito com os seus dons e talentos que Deus te capacitou? Deus tem capacitado a cada um de nós e muitas vezes a gente foge para a caverna para ficar escondido, temeroso da circunstância. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, o servo do qual ganhou um talento apenas enterrou, foi para a caverna e guardou o talentinho dele lá, não usou. Quando o Senhor voltou, falou: servo mau e negligente, devolve esse talento aqui e suma para as trevas exteriores, onde há ranger de dentes e fogo eterno. Deus tem confiado a cada um de nós, todos nós temos dons e talentos, porque todos nós somos parte do corpo de Cristo. E o que nós temos feito? Deus está perguntando: o que você está fazendo na caverna, escondido, com medo? Medo de quê? Nós não temos que ter medo de nada, irmãos, porque Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa segurança, Deus nos protege. Acabamos de cantar uma música aqui, né, que fala que Deus nos protege, Deus está conosco. O que você tem feito? Onde você anda? O que você tem feito? Você sabe que um dia, todos nós vamos ter que chegar diante da presença do Senhor e prestar conta. E a salvação das nossas almas é um processo. Está em processo. O veredito vai ser dado no dia que nós chegarmos na presença dele. Então hoje nós temos que segundo diz o apóstolo Paulo, nos esforçar para alcançar a salvação das nossas vidas. A salvação requer esforço. Por quê? Porque o caminho que conduz à salvação é estreito, é apertado. E a porta para entrar é mais apertada ainda. E o próprio Jesus diz que muitos procurarão entrar, porém poucos conseguirão. Por quê? Muitas vezes no meio do percurso a gente vê o grau de dificuldade das coisas espirituais que a gente está enfrentando, o grau de complicação que é trabalharmos na obra do Senhor, porque quando a gente resolve trabalhar para Deus, começa a ter a oposição do inimigo, as perseguições, os problemas. Então a gente prefere fazer o quê? Você acha uma caverna, você se esconde. Só que se você se esconde no meio da caverna, você não atinge o seu objetivo. E Deus está perguntando: o que você está fazendo aí, Elias? Sai fora. Sai fora que eu tenho muito para você ainda, rapaz. Hoje Deus está falando para nós: vamos sair da caverna, irmãos. O que você está fazendo na caverna? Sai da caverna, vamos usar esses talentos maravilhosos que eu te dei. Vamos usar? Mas eu não consigo ver. Deus vai fazer o milagre e vai abrir os seus olhos para que você possa ver. Como assim? Terceira pergunta de Deus ao homem. Marcos capítulo 10, versículo 51. Marcos 10, 51. Talvez você não enxergue os talentos e dons, a capacidade que você tem, a força que você tem em Cristo Jesus. Marcos 10, 51 diz assim: indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Você acha que Jesus não estava vendo que o cidadão era cego? Estava ou não estava, irmãos? Estava vendo. Bom, naquela época, as pessoas que tinham deficiência, não são como hoje, tem os órgãos de apoio ao deficiente, né? Aquela, como é que fala, cota de trabalho nas empresas que tem que empregar os deficientes, a valorização, o respeito com a acessibilidade. Naquela época não tinha isso não. Naquela época a pessoa que era deficiente não trabalhava, vivia à margem da miséria, mendigando. Era difícil. E de repente Deus encontra com o cidadão lá, Jesus encontra, né? E chega para o cego e fala assim: amigo, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E ele falou assim: eu quero ver.
Eu quero ver. Ele podia ter pedido tantas outras coisas. Ele podia ter olhado para um outro lado, onde que ele vivia à margem da miséria e falado assim, eu quero uma casa digna e uma pensão vitalícia de 10 salários mínimos por mês, pelo menos mesmo sendo cego, eu vou ter uma casa legal para morar e vou ter um salário para o resto da vida. Ele podia pensar assim. Mas ele falou o quê? Eu quero ver. Por quê? Porque vendo, todos os problemas estariam resolvidos. Ele poderia agora trabalhar, ele poderia estudar, ele podia construir, e ele podia ter muito mais do que uma casa ou uma pensão por mês. Muitas vezes, irmãos, a gente não para pensar. Jesus hoje está perguntando, o que quer que eu te faço? E às vezes a gente fala, Senhor, eu quero R$1.000, como que se fosse resolver o problema. Não dá nem para começar. Eu quero R$10.000, eu quero 1 milhão. Muitas vezes a gente não sabe o que pedir. Talvez se o pedido daquele homem lá fosse um pedido sem nexo, Jesus não atenderia. Mas como foi um milagre que ele não poderia fazer jamais porque era cego, Jesus atendeu prontamente. Hoje, Deus está fazendo essas perguntas, né? Aonde você está? Onde vocês têm andado? Você tem andado na minha presença? Você tem andado junto comigo? O que você está fazendo? Você está escondido na caverna? Sai da caverna. Jesus está falando, o que você está fazendo na caverna? O que você está fazendo nessa depressão, irmão? Sai dela. Sai desse quarto escuro. Abra os olhos para a vida. A vida é linda, cheia de oportunidades, irmãos. A vida está cheia de oportunidades. É só a gente abrir os olhos e ver. Todos nós podemos vencer na vida. Porque nós estudamos aqui na escola bíblica dominical que o potencial humano é ilimitado. O potencial do ser humano é ilimitado, fundamentado na palavra de Deus. E muitas vezes a gente capenga. Por quê? Porque a gente resolve se esconder, a gente resolve entrar numa caverna e a gente resolve ficar isolado, alheio da grande realidade da vida. Mas hoje Deus está falando, sai da caverna, eu quero falar com você. O que você está precisando? Deus está pronto a te ajudar. Deus está pronto. O que você quer? Já pensou? Se Jesus de repente aparecesse da forma humana na sua frente e falar, pede uma coisa só, como se fosse o gênio da lâmpada, talvez você pediria a coisa mais errada do mundo. É verdade ou não é? Ou ficaria sem saber o que querer? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está tão enrolado que a gente não sabe nem o que pedir primeiro. Pede uma coisa, uma coisa. O problema daquele homem era o quê? A visão. Ele sendo curado, agora ele tinha vida normal. Opa, agora eu vou estudar, vou trabalhar, vou constituir família, vou ter filhos. Agora eu vou ser uma pessoa que vou, como é que fala? Prosperar, vou progredir na vida, vou ser uma pessoa feliz. Ele só precisava de uma coisa, enxergar. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, hoje em dia, um grande problema nosso, sabe o que é? É exatamente daquele cidadão lá, a gente não enxerga. Estamos cegos espiritualmente. Cegos espiritualmente. Porque a gente consegue viver na prática do pecado, a gente consegue viver na frieza espiritual, a gente consegue viver longe de Deus, a gente consegue viver na caverna, escondido, e não consegue ver que isso aí só vai levar a gente para baixo e para a ruína, conforme a mensagem de ontem. Só vai levar a gente para o buraco. A gente não enxerga. A gente continua na mesma vidinha. Mas Jesus hoje está falando, o que você quer que eu te faça?
vai depender da sua resposta para a sua vida mudar completamente. O que você quer que eu faça? Tem outra pergunta que Jesus fez, está lá em João capítulo 5, versículo 6. João capítulo 5, versículo 6, diz assim: quando Jesus viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Será que um homem que está há 38 anos paralítico quer ser curado? Será que ele queria ser curado? Sabe que muitas vezes as pessoas têm algumas dificuldades, algumas deficiências, e elas se acomodam com aquilo, né? Elas se acomodam. Ela tem aquela deficiência, mas ela já está acostumada com a vida, porque ela já tem o ponto dela pedir esmola ali na porta da igreja, ela já tem aquelas pessoas que carregam ela para lá e carregam ela de volta para casa, ela já tem aquelas pessoas que fazem tudo por ela, então ela fica acomodada na sua deficiência. Aqui nós vemos a história de um paralítico, 38 anos, paralítico, mendigo, que Jesus chega para ele e parece um absurdo a pergunta que ele faz, né? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Talvez ele podia falar assim: não, Senhor, me dá uma esmola mais fortinha aí, ajuda, né? Às vezes a nossa visão é cego espiritual. Você quer ser curado? Muitas pessoas hoje estão assim, não querem ser curadas, porque já se adaptaram à vida de coitadinho. Eu sou o coitadinho, eu sou um coitadinho. Eu já tenho as pessoas que me dão a esmola, eu já tenho as pessoas que me carregam para lá, que me carregam para cá, aonde eu vou lá pedir a esmola. Estou de boa, sem perspectiva nenhuma. Para viver com Cristo, para você viver a vida plena que Jesus nos dá, é necessário você reconhecer que do jeito que está, não está legal e precisa melhorar. E você precisa ser curado sim. Aquele homem falou: claro, eu quero ser curado. Por que eu quero ser curado? Porque eu curado não preciso mais ficar vivendo na dependência de ninguém. Agora eu vou ter a minha vida normal. Vou ter a minha vida normal. E hoje Jesus está aqui para fazer essas perguntas para nós. Onde você tem andado? Se você tem andado longe de Deus, você não vai ouvir as demais perguntas. O que você está fazendo aí então, escondido na caverna? O que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Aí não é o seu lugar. Você que está assistindo pela internet, mora aqui do lado da igreja, aí não é o seu lugar. Seu lugar é aqui. A não ser que a pessoa esteja impossibilitada. Caso da Cleusa, que eu tenho certeza que está assistindo o culto, mas está operada, sem poder se locomover, né? O qual nós estamos orando pela Cleusinha, e em nome de Jesus, logo, logo ela vai estar aqui conosco, né? Mas tem muita gente que fala: eu prefiro ficar lá, de boa. O que você está fazendo aí? A obra é aqui. É aqui que Deus vai fazer a terceira pergunta para você. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Deus está falando para você. O que você quer que eu te faça? Pense bem. Porque se você responder besteira, Ele vai deixar você aí e vai embora. E você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Qual é a sua dificuldade? Aquele homem estava paralítico há 38 anos. Ele chegou para o paralítico e falou: você quer ser curado? O paralítico vai falar: o que você acha? O que você acha? Olha a minha situação, Senhor. Claro que eu quero ser curado. Irmãos, nós temos que ter foco no nosso objetivo. Nós temos que sair da caverna. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Deus continua questionando a cada um de nós. Qual é o seu problema? O que eu posso fazer por você? Muitas vezes nós estamos focando no negócio errado. Nós estamos pedindo para que Deus abençoe algo que Ele não aprove.
Aí você pede para ele abençoar algo que ele não aprova. Chegou um casal aqui para mim e falou assim: pastor, você faz meu casamento? Eu falei que o maior amor do mundo. Só que nós vamos casar só no religioso, nós não vamos casar no civil não. Falei, peraí, vamos com calma então. O religioso não faz casamento. O religioso abençoa o casamento, que é feito pela lei dos homens. Então você casa no civil e vem aqui e a gente abençoa o seu casamento. Aqui a gente não faz, aqui a gente abençoa. Não, eu quero a bênção sobre o nosso casamento, mas não vamos casar no civil. Muita gente pensa assim. No fim, não abençoa, porque não sei se casou, amigou, sei lá. Né? Mas muita gente quer que Deus abençoe a coisa errada. Não tem discernimento, está cego espiritual. Cego espiritual. Como é que Deus vai abençoar uma coisa que Ele não aprova? Que jeito? Então você tem que saber pedir. Pedir e não recebeis, Jesus disse, porque pedis mal. Está pedindo a coisa errada. Deus não vai te dar. Deus não vai. Peça a coisa certa, que Ele te dá. O cego falou assim, eu quero ver. Deus falou, veja. O paralítico falou, eu quero andar. Deus falou, ande. Peça a coisa certa. Hoje Deus está perguntando, o que você quer que eu te faça? Onde você tem andado? Tenho marcado tantos encontros com vocês, tem furado comigo, hein? Se tinha uma coisa que eu não aceitava de jeito nenhum quando eu era jovem solteiro, era uma moça marcar um encontro comigo e não ir, deixava esperando que nem bobo lá. Naquela época era na base do busão e a pé, né? Não tinha negócio de carro não. Pegava o busão, ia para o encontro, chegava lá, não tinha celular também para entrar em contato. Tinha que ficar na esperança, né? Na fé de que a pessoa viria. Meia hora, 1 hora, 2 horas, nada. Pegava o busão e ia para casa, irmãos, eu ia bravo. Eu ia esfumaçando de bravo. Que triste, né? Quantas vezes Deus marca um encontro conosco também, irmãos? E às vezes eu não sabia o que aconteceu, às vezes tinha acontecido um problema, caiu, machucou, não sabia. Mas Deus sabe. Deus marca um encontro com você e você fala assim, não, vou para o churrasco. Não, eu vou para não sei onde. Não, não vou não. Aí depois no outro dia você vem e você fala assim, Deus, me abençoe. Aonde você tem andado? Você tem se escondido, pedindo a bênção em cima da coisa errada. Vamos acertar a nossa vida com Deus, irmãos. Vai ser muito melhor para todo mundo. Vai ser muito melhor para todo mundo. Hoje, a gente vive uma era da ilusão. Nós estamos vendo na escola bíblica dominical, há 800 anos antes de Cristo, Deus levantou os profetas para falar com o povo sobre corrupção, sobre imoralidade sexual, sobre frieza espiritual. Há 800 anos antes de Cristo, Deus já levanta profeta para abranger esses assuntos. Olha que coisa. Por isso que aqueles ensinamentos são para hoje. E hoje é isso que a gente vê. Entendeu? A imoralidade, o pecado invadindo a vida do povo de Deus, e o povo nem se culpando por isso, agindo com naturalidade como se isso fosse normal. E Deus tem levantado os profetas para abrir o olho do povo. Porque é o seguinte, a salvação, a Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação. Santificação é separação do pecado para viver para Deus, sem a qual é tempo de a gente refletir sobre as nossas vidas. Quero convidar você a se colocar de pé. Abaixe a sua cabeça. Olhe para dentro do teu coração. Deus está perguntando, onde você está?
Onde você tem andado? Esses encontros que eu tenho marcado com você, tão importante, preparado coisas que era para você ouvir e você não veio. Onde você estava? Aonde? Por que você está se escondendo? Por quê? Por que você está fugindo? Deus está falando, saia da caverna, vem pertinho de mim, quero conversar com você. Deus está falando assim, o que você quer que eu te faça nessa noite? O que você quer? Responde para Deus, fecha os seus olhos bem fechadinho. O que você quer que eu te faça? Deus está falando com você nessa noite. O que você quer que eu te faça? Eu tenho um problema que ninguém pode resolver. Jesus reforça e diz, você quer ser curado? Quer ser curado essa noite? Dessa negligência? Quer ser curado dessa frieza? Quer ser curado deste problema de pecados ocultos que talvez você tenha lá e fica escondendo? Que eu sei tudinho. Você quer ser curado? Quer ser curado? Ele está dependendo da sua resposta para fazer o milagre na tua vida. Ele está dependendo da sua resposta. Ele pergunta para ver o que a gente vai responder. E conforme a nossa resposta é o que Ele vai fazer. Meu Deus. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia. Eu peço, eu clamo, no Teu santo e precioso nome. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, em cada vida aqui presente, em cada pessoa que está participando conosco pela internet, aquelas pessoas que estão longe, distante, que não podem estar presentes. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo e tocando nos nossos corações. Meu Deus, não nos deixe errar na resposta quando o Senhor vier perguntar para nós: o que queres que eu te faça, filho? Porque se nós errarmos na resposta, corremos o risco de continuar na mesma. Se nós errarmos na resposta, nós corremos o risco de continuar na mesmice, na mesma vidinha de dependência, de miséria, de sofrimento, de deficiência. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, permita-nos, ó Deus, compreender as coisas espirituais e responder essas perguntas que hoje o Senhor fez para nós. Que possamos voltar para os nossos lares com essas perguntas na nossa mente, e que nas nossas orações esta noite, antes de dormirmos, esta semana, nós possamos ter essas perguntas do Senhor falando no nosso coração. Onde estás? O que fazes aí? O que queres que eu te faça? Queres ser curado? Que nós possamos responder da forma correta, e sendo assim, o milagre acontecerá na nossa vida. Muito obrigado, meu Jesus, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Dá-nos força para responder estas questões com sabedoria, e assim gozar daquela vida abundante que o Senhor tem preparada para nós. De agora para diante eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor.